Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Márcia Ramos Martins. Então, a nossa aula de hoje, vai ser sobre período composto por coordenação, e subordinação. Na verdade, a aula 12.1 vai marcar a diferença entre a oração coordenada e a oração subordinada. Então, a temática, sintaxe, o período composto por subordinação, a parte 1, orações subordinadas, diferença entre as orações coordenadas e as orações subordinadas. Qual é a habilidade da nossa aula? Identificar os sentidos produzidos por meio de recursos ortográficos, morfossintáticos e de pontuação e outras notações para a produção textual, para o desenvolvimento da linguagem. Eu já mostrei aqui, foi enviado para vocês, um pré-requisito, Aqui o pré-requisito com o professor Éder Machado, lá, para dar uma força aí para vocês, para a gente chegar aqui e começar a discutir, tá bom? Vamos para o texto atual. Queimadas no Pantanal. Primeiramente, o Pantanal é uma imensa área de biodiversidade compartilhada com outros países. Apesar disso, 2/3 do bioma está em território brasileiro. Por isso, o assunto tem grandes chances de aparecer nas provas de atualidades para o concurso em 2021. Em 2020, ocorreu uma queimada de 20% do bioma do Pantanal. As causas estão relacionadas à ordem natural e à ação humana. A princípio, no período de outono e inverno, em países do clima tropical, como o Brasil, o clima fica mais seco. Como resultado, a umidade relativa do ar cai. Logo, pode acontecer incêndio por causas naturais, por exemplo, quedas de raios. No entanto, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, diz de maneira muito clara que a quase totalidade dos incêndios não é criada sob o ponto de vista natural. Em outras palavras, a criação é antrópica, causada por humanos, ou seja, são agropecuaristas que colocam fogo em suas áreas para poder abrir espaço para agricultura e agropecuária. Por consequência, o fogo não respeita limite de propriedade. Como resultado, ele se espalha por uma área muito maior do que aquela que seria a desejável. Então, nessa questão aí, você já pode ver essa questão das queimadas, desmatamento, Fica ligado aí que também que é uma agressão ao meio ambiente, pode também fazer parte do tema da redação, Enem. Começando a nossa aulinha, amados. Aqui eu tenho o período composto por subordinação, Para relembrar a aula anterior, a gente falou aqui sobre o período composto por coordenação, a aula anterior. E você deve ter notado que hoje é período composto por subordinação. Qual é a diferença das duas? O que é coordenada, que são subordinadas? Eu quero aqui passar para vocês, para lembrar, para poder dar continuidade, que o período composto por coordenação é aquela formada por orações que são independentes sintaticamente. Já o período composto por subordinação, elas vão ser dependentes sintaticamente a outra, tá bom? Ela sozinha vai complementar com a outra, vai depender da outra oração, tá bom? Vai ter essa ligação aí, tá certo?
Vamos voltar à tela. As orações subordinadas, substantivas, são as que exercem em relação à principal funções próprias dos substantivos. Quais são? O sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, o predicativo, o complemento nominal e aposto. Lembra lá, voltando assim num período simples, lá a gente não tem sujeito no período simples, né? Quando tiver só a oração do período simples, quando só tem um verbo. Por exemplo, vamos colocar assim, quero que ele volte. Se eu coloco essa frase aqui, eu tenho a primeira oração, eu quero. Quero. Se eu falar só quero, mas vai dizer assim, quero o quê? Que ele volte. Não está aparecendo aí, mas vai memorizando aí na mente de vocês. Então, esse que ele volte está completando o sentido da oração principal. Qual é a oração principal? Quero. Beleza? Então, esse período que eu acabei de falar aqui para vocês é um período composto por subordinação. Ele vai ter, como tem função de objeto, aí você viu que ele volte não tem preposição, então vai ser oração subordinada, objetiva, direta, tá bom? Vamos ver aqui, vamos continuar aqui. Orações coordenadas versus orações subordinadas. Qual a diferença? Olha o que diz aqui a gramática. A subordinação ocorre quando temos uma situação de dependência entre duas orações. Nesse caso, uma das orações é a principal e a outra subordina a ela, é subordinada a ela, né? Aí, no caso, a oração subordinada não possui sentido completo, ou seja, ela não é sintaticamente independente. Vamos ver aqui neste exemplo. Assim que a professora chegou, se eu colocasse ela sozinha, os alunos começaram a atividade. Então, neste caso, uma depende da outra. Os alunos começaram a atividade assim que a professora chegou. Beleza? Então, esses aqui são exemplos de orações por período composto por subordinação. Você sabe muito bem que esse assim que é uma conjunção, né? Só que vai ter uma aula exclusiva para falar dessa questão das orações subordinadas adverbiais, tá bom? Eu quero que fique clara aqui a questão da quando o período é subordinado, quando que ela vai ser coordenado, tá bom? Outro exemplo aqui para vocês, ó. Observe a citação abaixo. É verdade que não podemos encontrar a pedra filosofal, mas é bom que ela seja procurada. Procurando-a, descobre-se muitos bons segredos que se não procuravam. Então, aqui, ó, nessa primeira parte, é verdade que, né? Ó, aí eu tenho, nessa primeira oração, é verdade que, eu tenho a oração principal. Por que eu falo que ela é a oração principal? Porque ali eu tenho o verbo de ligação, né? É o que é o verbo ser, e verdade. Aqui na outra parte, eu vou dizer que ela vai ter... O que é verdade? Que não podemos encontrar a pedra filosofal, tá? Nessa citação aqui, eu tenho também um período que é coordenado, né? Vai ter tanto a presença de período coordenado como subordinado também, tá bom? Vamos ver aqui na frente. Olha só. Tá aqui, ó, é verdade que, né? Aí tá mostrando bem bonitinho para vocês, ó. A primeira parte, é verdade, é a oração principal. Que não podemos encontrar pedra filosofal
é a oração que está subordinada, ela que está completando o sentido da oração principal, tá bom? Sintaticamente. Agora, é bom o que, né? Que ela seja procurada. Então, aí você pode observar que eu tenho o verbo de ligação mais um predicativo na primeira. Esse predicativo está ligado a quem? A essa, que ela seja procurada, que está ligada a essa frase todinha, está tendo a função de sujeito. Quando eu tiver uma oração que tem função de sujeito, eu digo que ela é subjetiva, tá? Quando tiver função de sujeito, vai ser subjetiva, tá bom? Vamos ver mais outra aqui para vocês analisarem junto comigo. Aqui eu tenho uma tira. Observe bem, você vai observar a questão da imagem, né? Com a linguagem verbal e a linguagem não verbal aqui para um melhor entendimento. Quero que faça uma dieta sem gordura. Como vou saber o que tem gordura e o que não tem o que não tem? Se o gosto for bom, cuspa fora. Olha só, gente, quem não já passou por isso, essa questão de querer entrar numa dieta e acabar não conseguindo, né? Mas vamos analisar o primeiro quadrinho aqui. Quero. Quero, você já sabe que é verbo. Aí, qual é o verbo? Então, vamos dividir. Vamos dividir aqui no quadro, né? Vou marcar aqui para vocês, para mostrar. Voltando aqui um pouquinho. Só um pouquinho. Ó, você já está visualizando aí que a primeira, eu tenho quero, que é o primeiro verbo que aparece, tá? Aí você marca aqui, ó. Já sei que aqui ele é um verbo, quero o quê? Um verbo transitivo, né? Ó, quero o quê? Lembra lá do período simples, né? Direto. Verbo transitivo direto. Quanto que eu tenho um verbo transitivo direto? É quando aquele exige o complemento sem auxílio de preposição. Lembrou, né? Quero o quê? Eu quero que faça uma dieta sem gordura. Então, essa parte que faça uma dieta sem gordura, que aqui está aqui o verbo, né? E esse que, ele é uma conjunção integrante, tá certo? Que na oração subordinada substantiva, eu vou ter conjunção integrante, que pode ser representada por ser ou o que, tá bom? Então, essa parte que faça uma dieta sem gordura está completando o sentido da oração principal. Que a oração principal é o quero. Vamos ver com mais detalhe aqui, à frente. Aqui, ó, amadinhos, ó, bem ó, detalhado para você perceber. Você viu lá na primeira, terminou o verbo quer. Bom, qual é o verbo? Quero. Opa! Antes da conjunção integrante, você já vai fazer aquela divisão. Então, esta primeira, que é o quero, né? É a oração principal. E aqui, faça uma dieta sem gordura, é a oração subordinada. Neste caso aqui, vai ser a oração subordinada objetiva direta. Por quê? Porque, né? Essa daqui está completando o sentido da primeira oração. O quero. Ele vai ser verbo transitivo direto. Então, essa parte aqui todinha está tendo função de objeto direto. Fácil? Fácil, né? Fácil de entender. Muito bem. Faça anotação, amado. Faça anotação. Pega o seu caderninho aí e vai fazendo as anotações. Olha, eu estou dando macete. Mas isso é necessário você lembrar que o objeto direto é aquele complemento, né, que vai completar o sentido do verbo sem auxílio de preposição. Você tem que lembrar bem disso, tá bom?
Tá, se fosse fazer essa daí num período simples. Quero uma dieta. Quero uma dieta sem gordura. Vamos supor assim, ó. Quero o quê? Uma dieta sem gordura. Então, aí, ó, só tem uma presença do verbo, então é um período simples. Tá? Só para lembrar, mas eu sei que vocês já sabem. Aqui, né, mais uma tirinha. Como sempre, gosto de usar a Mafalda, né? Vamos ver o que a Mafalda traz aqui. Filhos, que oferecer a mama no seu dia? O que oferecer a mamã no seu dia? É bom ir pensando. A mercearia Manolo sugere o seu grande sortido de sabões, pano para chão e etc. Não se esqueçam de que uma mãe cansada bate com menos força. Jesus amado! Olha, amadinho, nós vamos ficar aqui, ó, no último quadrinho. Olha só. Não se esqueçam de quê? Olha só, na hora que você faz a pergunta ao verbo, automaticamente, né? Não se esqueçam de quê? Ó, já vem aí antes do pronome, né? Do pronome não, da conjunção aí, integrante, do que, já vem o quê? Aparece quem? A preposição. Então, já sabe que esta partezinha aqui, todinha, né? Tá completando essa primeira, que não se esqueçam, ela é a oração principal. E esta daqui é a oração, né? Subordinada objetiva indireta. Eu vou colocar bem aqui, ó, esse OP quer dizer oração principal, e essa parte aqui, OI, é objetiva indireta. Por quê? Ela está tendo a função de objeto indireto. Por que que eu sei que ela é objeto indireto? Porque vem acompanhado da preposição. Antes da conjunção, aparece a preposição. E com certeza você vai lembrar, você lembra as principais preposições, né? A, ante, até, após, de, então, ó, aí vai. Aí você tem aquela musiquinha que eu não vou cantar aqui para vocês não, mas eu já cantei uma vez, lembre lá, puxe na memória, tá bom? Vamos ver aqui, o que na frase ela é feita aqui bem coloridinha para vocês, ó. Não se esqueçam de que uma mãe cansada bate com menos força. Então, amados, ó, quando eu falo não se esqueça, se eu deixasse só essa oração aí, ela fica vaga. Ela, opa, tá incompleta, tá precisando de quê? Não se esqueça de quê? De que uma mãe bate com menos força. Então, essa que bate com menos força está completando o sentido da primeira oração, né? Então, você já sabe. Quais são os verbos que aparecem, amadinho? Olha só, na primeira, esqueçam. E na segunda, o bate. Tá bom? Então, por isso que é período composto por subordinação. Porque uma vai depender da outra para completar o sentido. Tá bom? Então, a primeira é a oração principal. A segunda vai ser a oração subordinada. Aí você vai olhar qual é a função que está tendo. Opa! Apareceu aqui preposição e está completando o sentido da primeira. Então, essa parte aqui todinha é de objeto indireto. Então, ela vai ser objetiva indireta. Ok? Tá? Só para lembrar. Tá bom, amados? Vamos dar sequência. Mais uma para vocês. Aqui está dizendo, diferença entre orações coordenadas e orações subordinadas. Lá, o primeiro exemplo. O professor gostava, ó, já até marquei aqui, coloquei uma barrinha. Então,
Nesta primeira, eu já tenho aqui, ó. O professor gostava. Opa, é a oração principal. Se eu falar o que o professor gostava, parei ali. Você entende do que ele gostava? Não, né? Tá falando, não, gostava de alguma coisa, de alguém. Mas olha aqui o complemento que veio. Gostava de que todos olhassem para ele. De quê? Todos olhassem para ele. Aí você vai ver aqui, amadinhos, olha só. Olha o verbozinho aqui, ó, da segunda oração, né? Então, se eu só colocasse de que todos olhassem para ele, ficava mais vago ainda. Então, porque é necessário para ter o entendimento, para entender a mensagem, é necessário a oração principal, que é o professor gostava de que todos olhassem para ele. Belezinha? Então, nessa primeira aqui é a oração subordinada, tá? Porque tem aquela ligação assim de dependência, tá bom? A outra oração para ficar com o sentido completo. Na segunda aqui, no outro exemplo, né, eu tenho, viajamos muito e chegamos exaustos. Amados, se eu paro bem aqui, viajamos muito. Opa, já entendi a mensagem. Chegamos exaustos, mais ainda. Entendeu? Ah, esse daqui, olha só, tem um conectivo aqui, uma conjunção, né? Mas só que eles estão ligando orações independentes, orações livres, né? Sintaticamente, né? Eu posso parar aqui, poderia colocar aqui um ponto. Pronto, um ponto bem aqui. Claro que eu errei aqui um ponto nessa daqui. Pronto, ela já passou a mensagem, entendi. Tá? Aí nessa outra, pronto, sozinha já passou a mensagem, tá bom? A relação delas aqui, o que eu posso dizer? Elas estão dando uma relação de soma, de adição. Então, lembrando da aula anterior, que o período composto por coordenação, ela tem as orações coordenadas assindética e orações coordenadas sindética. Lembra lá? Aquela que não tiver conjunção, como é o caso viajamos muito, eu vou chamar essa daqui de assindética. Meu Deus do céu. Não liga para minha letrinha aqui não, tá bom? Assindética. Esta parte aqui vai ser o quê? É coordenada, né? Sindética aditiva. Aí, ó, vou colocar aqui, ó. Por que aditiva? Se você observar, porque está dando uma relação de soma, e deu ideia de soma, de adição, é aditivo, e está aqui a questão do conectivo, né? Da conjunção. Outra, ela chegou e apresentou as novas ações a serem executadas. Qual é a primeira oração? Já deixei tudo bonitinho aqui para vocês, amados. Ela chegou, né? E a segunda oração, e apresentou as novas ações executadas. Então, neste período aqui, nessa primeira, também, né, nessa ela chegou e apresentou as novas orações, eu tenho período composto por coordenação. Beleza? Esse daqui, né? Período composto por coordenação. Vou colocar assim, PCC, tá? Já nessa segunda, vai ser o quê? Assim que ela chegou, apresentou as novas ações a serem executadas. Assim que, olha só, assim que. A conjunção aí tá dando ideia de tempo. Aí você já sabe que vai ser adverbial, uma oração subordinada adverbial. Olha só, adverbial, opa, advérbio, assim que. Dá ideia de tempo, vai ser temporal, amadinho, né? Então, aqui vai ser período composto por subordinação, né? Com sentido de tempo, adverbial, da ideia de tempo. Assim que.
Tá bom? E você observa que tem aquela questão de dependência. Se ela fala só deixou assim que ela chegou, e o que aconteceu, né? Apresentou as novas ações a serem executadas. Ok? Então, o que diz aqui, amados? Em termos de constituição sintática, não precisamos ir muito além para constatarmos que as duas orações não mantêm entre si nenhuma relação de dependência, para que se tornem decifráveis, completas. Isso significa dizer que elas se classificam como orações coordenadas, que elas são independentes, que por si fala sozinha, transmite a mensagem, são livres, tá bom? Ela chegou e apresentou novas aí, tá independente entre si, ok? Agora a questão das coordenadas, como que elas vão ser classificadas, o período composto por coordenação, né? Como agora naquele outro exemplo que eu coloquei para vocês e mostrei, né? Aquela parte da oração que não, a oração pode ser aparecer sem conectivo, sem conjunção, né? Vai ser, ó, sem síndeto, vai ser assindética, né? Porque não vai ter a presença da conjunção. Aí, quando aparecer, for introduzida por conjunções, né, ela vai ser sindética. E como serão classificadas? Ela pode ser aditiva, adversativa, conclusiva, alternativa, explicativa. Então, você vai ter que observar isso, tá bom? Qual a ideia que cada conjunção passa, tá bom? Lembra daquele exemplo de assindética? Vim, vi, venci. Não apareceu nenhuma conjunção, nenhum conectivo. Então, é assindética. É um período composto. Por quê? Porque apresenta mais de uma oração. Quando que eu vou saber disso? Pelo verbo, né? Apresentou 10 verbos. Opa! São 10 orações. Apresentou 3, são 3 orações. Tá bom? Você só contar quantos verbos aparecem, aí você vai saber a quantidade de oração que tem. Tá bom? Aqui eu tenho, né, orações coordenadas e orações subordinadas. Qual é a diferença? Olha só, mais uma, batendo aqui o martelo para você observar bem, amados. As conjunções que introduzem as orações subordinadas, substantivas, são chamadas de conjunções substantivas integrantes. Ó, que eu falei lá, conjunção integrante, que pode ser o ser ou o que, funcionam sintaticamente como conectivo. Belezinha? Aqui é claro que é claro. Olha, vou dividindo aqui para vocês, né? Aqui você tem o verbo ser, né? Aí tem o predicativo e, né, aqui que eu também não quero. Então, essa daí é a oração subordinada, que essa aqui é a parte do que vai ter a função de sujeito, que vai ser substantiva. E na oração subordinada, sempre vai ter uma principal e a outra que não é principal, aquela que aparecer com a conjunção, vai ser a subordinada. Continuando aqui, atenção, amadinhos! Assim que ela chegou, apresentou as novas ações a serem executadas. Assim que depende uma da outra. Esse assim que ela chegou, tá dependendo. Tá completo. Apresentou as novas ações a serem executadas, dependente uma da outra. Então, aqui é um período, né, de oração, período composto por subordinação. Beleza? Aqui, mais outra para vocês, né? Como que são classificados? Vocês viram lá no período composto por coordenação? A coordenação, as orações são classificadas em assindéticas e sindéticas, tá? Já aqui nas subordinadas, terão, vão ser divididas em 3 partes. São classificadas em substantivas, adverbiais e adjetivas. E a gente vai ter uma aula exclusiva para as adverbiais, para as substantivas, para as adjetivas. Quase que não sai. Vamos ver aqui nesse quadrinho aqui que eu trouxe.
As adverbiais, né, serão 9, amados. Olha só. Eu tenho causais, comparativas, concessivas, conformativas, consecutivas. O que deu para perceber aí, amados? Olha só, serão 6 com a letra C. Tá? 6C. Aí, ó, aí vem FTB. Aí você escolhe o que é melhor. Você, ó, tá? FTP. Tá bom? Que é um macete. Ou você procura explicar melhor que achar melhor. Você já sabe que são 6 com C. Então, de causa, de comparação, de concessão, de condição, de conformidade, de consequência, finalidade, de tempo e de proporção. Tá bom? Adverbiais. Agora, as substantivas. É aquela que vai ter função de sujeito. Quando for de sujeito, ela é o quê? Subjetiva. Quando ela tiver função de predicativo, vai ser predicativa. Quando ela for de complemento nominal, né, vai ser completiva. Se ela tiver função de objeto direto, vai ser objetiva direta. Se tiver de objeto indireto, objetiva indireta. E vocês sabem que essas duas aqui, ó, são complementos, mas só que, ó, mas é aqui no caso, complemento verbal, tá? E função de apositiva. E adjetivas, que serão duas, né? De restritiva e explicativa. Tá bom? Belezinha? Beleza, né? Então já sabe que as subordinadas são 3, adverbiais, substantivas e adjetivas. Olha só a hora da pergunta, a hora do quiz, né? Coordenadas ou subordinadas? Vamos ver. Aqui eu tenho uma tira, né? Para vocês prestarem atenção. Olha aí. Observe bem, amadinho. Qual dos 3 quadrinhos possui uma oração subordinada? Olha, amadinho, a oração subordinada. Olha bem, com calma. Eu achei interessante essa tirinha aqui e vim compartilhar com vocês. Vamos à história. A origem das espécies. Blé, blé, blé. Se você não parar, te dou um pescoção. Blé, blé, blé. E assim Deus criou a girafa. Aí ele fala assim, eu avisei. Gente, vocês só viram dessa história? Olha só que engraçado, né? A girafa ficou perturbando Deus, nosso Criador. E ó, na hora da raiva, gente, ó, agiu por impulso, né? Até Deus tem raiva, ó. E aí, amadinho? Amadinhos estavam dormindo? Vamos lá aqui, ó. Vamos voltando aqui a pergunta. Qual dos 3 quadrinhos possui uma oração subordinada? Já sabem? Então, o segundo quadrinho, ó. Olha só, que vai ter... Olha só, se você não parar... Ó, tá dando uma condição. Se eu te dou um pescoção. Aí, meu coisa, eu te dou um pescoção se você não parar. Entendeu? Mas dando uma condição. Aí... ele está sendo classificado como oração subordinada adverbial de condição, que é condicional. Olha a outra aqui. Abram, vai alguém lá. Bam, 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 batendo na porta lá. Já disse que só funcionamos no horário comercial. Mas eu posso, ou melhor, mas eu só posso vir à noite. Aí vai lá, clínica Berezoca, bronzeamento artificial. E aí, amadinho, olha a pergunta aqui, meus queridos. Ó, no primeiro quadrinho da tira, na fala da atendente, há uma oração coordenada ou subordinada? No primeiro quadrinho da tira, vamos lá. Abram.
Já disse que só funcionamos no horário comercial. Já disse. Olha ali, ó. Já disse o quê? Ó, no primeiro, ele está fazendo a pergunta, amadinhos, ó, para a primeira, né? O primeiro quadro. Então, se você observar, quando eu falo assim, já disse o quê? Que só funcionamos no horário comercial. Então, aí, esse período aí, ele é subordinado, tá? Aí eu tenho uma oração subordinada, né? Oração subordinada substantiva. Por que que é uma oração subordinada substantiva? Porque aí está tendo uma função de objeto direto. Belezinha? Belezinha. Vamos ver aqui o que eu tenho. Aqui, para concluir nessa questão, o que eu trouxe aqui? Para classificar uma oração coordenada ou subordinada, não basta decorar os tipos de conjunções. É necessário analisar todo o período, perceber as relações que elas se estabeleceram. Tá bom? Amados, aí, analisar aí essa questão. Não adianta você querer decorar as conjunções, você tem que analisar, né, ela no contexto, na frase, tá certo? Você fique ligado, quando as orações estiverem independentes, sintaticamente, ela vai ter um período composto por coordenação. Se acontecer de pedir e de ficar assim incompleta a oração, aí você já vai perceber, opa, elas são dependentes sintaticamente, tá? Ela vai exercer função em cima da oração principal. Vamos estar ligadas dependentemente, tá bom? A outra vai ficar livre, independente, a subordinada dependente, tá bom? Fácil, né? Bacana, né? Então, amados, muito obrigada pela participação de vocês, pela companhia. E daqui a pouco retorno com a nossa revisão. Até mais!